No combate à violência à mulher, os desafios são enormes. Os números divulgados pela 5ª edição da pesquisa de violência contra mulheres da Vara da Mulher aponta para a necessidade de fortalecer a rede de proteção. A 5ª edição da pesquisa realizada pela Vara da Mulher em São Luís revelou que o principal motivo de violência contra a mulher é o inconformismo do homem pelo término do relacionamento. Em segundo lugar está o ciúme. A violência acontece na faixa etária de 26 a 34 anos. Na maioria dos casos, são donas de casa ou empregadas domésticas. Os bairros de maior incidência são Anjo da Guarda, Anil, Vila Embratel e Turu. A escolaridade da mulher aparece bem maior do que seus companheiros. A pesquisa revelou que estas são as características do perfil de violência contra as mulheres. A pesquisa identificou que o principal motivo da violência contra a mulher é o inconformismo do homem com o fim do relacionamento. E o que ele faz com esse sentimento de inconformismo? Ele ameaça a mulher, ele comete violência psicológica, dizendo que se tu me deixares, tu não vais ficar com mais ninguém. Se tu me deixares, eu te mato. Promete o mal a esta mulher, porque não aceita que ela possa decidir o fim daquele relacionamento. Com base nos dados apresentados pela pesquisa, o Tribunal de Justiça vai contextualizar as atividades de combate à violência de gênero. Continuamos essa pesquisa, nos faz com que a gente intensifique o trabalho que a gente já vem desenvolvendo, né, através dos projetos, como, por exemplo, Maria vai à escola, a divulgação através de folhetos, o comparecimento nesses bairros identificados pela pesquisa. O Poder Judiciário intensifica o trabalho todo com a equipe multidisciplinar e serve de dado de base para que a gente saiba, identifique quais são os locais que nós iremos fazer um trabalho mais eficiente, de forma mais intensiva. Para traçar o perfil estatístico da violência doméstica e familiar, uma rede multidisciplinar integrante da Rede de Proteção à Mulher analisa desde 2008 os casos que chegam à Vara da Mulher. Um dos resultados mostra a evolução do comportamento feminino. Até hoje, mais de 3.000 processos estão tramitando na Vara da Mulher. Isso revela que o medo de denunciar está ficando para trás. E nós trabalhamos, integrados, e o resultado dessa pesquisa ele também tem esse objetivo, de subsidiar não somente o planejamento de ações da Vara Especial da Mulher, da Vara Especializada, mas de toda a rede, de todas as instituições que militam e que têm esse trabalho, esse papel de combater a violência contra a mulher. Os destaques da sessão plenária: a aprovação do projeto de lei que cria a Central de Inquéritos do Poder Judiciário e a suposta terceirização da CAEMA, Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão, repercutiram entre os parlamentares. Acompanhe. O deputado Roberto Costa cobrou melhorias no Hemomar do município de Bacabal, interior do estado. É uma cidade que tem uma importância muito grande na prestação de serviço para toda aquela região. E para a tristeza nossa, o Hemomar de Bacabal não tem funcionado. Nós já, inclusive, reivindicamos a governadora Rosiana para que ela possa tomar as medidas necessárias para que possa ser reimplantado o Hemomar na cidade de Bacabal. Porque hoje a necessidade daquela população, na hora de uma urgência principalmente, tem que se buscar sangue ou em Pedreiras ou na cidade de Santo Inês. Porque na cidade de Bacabal, hoje está completamente desassistida neste apoio. Em seu pronunciamento, o deputado Bira do Pindaré cobrou a nomeação dos aprovados no concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão. O deputado Neto Evangelista também se posicionou sobre o assunto. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que integram esse quadro, são diversos profissionais, diversos segmentos, fizeram o concurso, fizeram um esforço gigantesco para enfrentar esse concurso público e até agora não tiveram uma resposta. Me parece que o Tribunal de Justiça alega a falta de orçamento. Então, se é falta de orçamento,
nós temos que conversar também com a governadora do Estado, para que a governadora garanta o orçamento necessário ao Tribunal de Justiça, a fim de assegurar a nomeação dos concursados. Temos o dever e a obrigação de nos unir com essas pessoas, de irmos ao Tribunal de Justiça, colocarmos a nossa preocupação e pedir à senhora presidente daquele tribunal de que chame esses concursados aprovados no certame do Tribunal de Justiça. Durante os trabalhos, os parlamentares aprovaram projetos que alteram o Código de Divisão Judiciária e criam o Fundo dos Magistrados. Já o deputado Eduardo Braide destacou a sanção de projeto de sua autoria que prevê a utilização de espaços de escolas públicas em todo o Maranhão pelas comunidades onde estão inseridas. Vários deputados se pronunciaram sobre a aprovação do projeto, que agora é lei. Já a realidade é a Lei 10.003, de 26 de fevereiro de 2014, deputado Rubem Júnior, e que, na verdade, prevê, no seu artigo 6º, que é o último artigo, o seguinte: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, se já foi sancionada e publicada, deputado Milhome, é porque a lei já está vigorando e a sociedade civil como um todo já pode fazer uso dessa lei a partir da data da sua publicação. O governo federal hoje tem um programa chamado também Escola do Povo, que é trazer a família para dentro da escola, tornando a escola mais próxima da comunidade. Então, eu vejo que o projeto de Vossa Excelência ele tem mais ou menos o mesmo nível, quer dizer, levar a escola, levar a população para dentro da escola. Não somente aquela criança naquela idade escolar, mas também os outros, com atividades recreativas, com atividades lúdicas, né, e culturais. Fazer com que este projeto chegue nas associações de bairros, chegue nas associações esportivas e em todo aquele grupo que realmente interessa esse projeto. Mas Vossa Excelência está de parabéns. Na sessão plenária de quarta-feira, deputados de oposição criticaram suposta terceirização da CAEMA, Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão. Já foi decretada emergência para, num prazo de 180 dias, se resolver o problema. Já foi pago milhares de reais, quiçá milhões, para furar poços artesianos, e o problema permanece e o problema continua. E agora, a saída salomônica do governo, sabendo da iminente derrota eleitoral que se avizinha, é simplesmente tirar a CAEMA do comando do Estado e repassar para uma empresa privada. Por que estão contratando e não privatizando oficialmente? Porque se fosse privatização, com este termo, teria que ser aprovado nesta casa. Quando optam por contratar a empresa, é porque não querem a aprovação legislativa. Não querem as discussões que Vossa Excelência diz. Mais ainda, continua ilegal, mesmo não passando por aqui. Porque quem tem a concessão, quem de fato é, de forma primária, o responsável pelo serviço é a Prefeitura de São Luís. E ela concede ao governo do Estado, a CAEMA, para fazer isso. E a CAEMA não pode sublocar esse serviço sem a anuência do município. Na minha ótica, continua irregular. Já o deputado Magno Bacelar defendeu o governo sobre a suposta privatização da CAEMA. A finalidade básica, o objetivo principal é o gerenciamento, evitar exatamente esse desperdício, porque a água é ouro, vale muito, é importante, deputado Marcelo Tavares. A água que está desperdiçada, de uma hora para outra, como é que nós vamos resolver esse sistema, de certa forma ultrapassada, que já tem uma história? E é por isso que uma empresa que vai participar de uma licitação focada, terá um objetivo, de certa forma, para resolver, porque será cobrado. Porque, deputado Max, nós não vamos estar cobrando, porque o funcionário da CAEMA, que é da empresa mista, A, B e C, D. Nós vamos ter uma empresa que vai gerenciar. Ainda ontem, durante as atividades no Legislativo Estadual, uma comissão de deputados ouviu um grupo de aprovados no concurso do Tribunal de Justiça. Aprovados há 3 anos, eles reivindicam a nomeação.
Os deputados ouviram as demandas dos aprovados no último concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão, realizado em 2011. Aprovados há 3 anos, eles reivindicam ser chamados para assumir os cargos de auxiliares, analistas, comissionários e técnicos. O grupo informou aos deputados que já se reuniu com a desembargadora Cleonice Freire, presidente do TJ, mas não houve nenhuma solução. Bom, pela comissão, o que foi feito até agora, a gente tentou um primeiro contato com o Tribunal de Justiça. Posteriormente, viemos agora, no momento aqui na Assembleia Legislativa, e estamos agora providenciando uma reunião com a procuradora e com a própria presidente do tribunal, mesmo já sabendo o posicionamento da atual presidente do tribunal, desembargadora Cleonice. Qual é o posicionamento? O posicionamento dela é que ela não vai chamar e que, se possível, ela faz até um novo concurso público. Outro ponto colocado durante a reunião foi que assistentes sociais de outros órgãos públicos vêm sendo prejudicadas com a falta de nomeação. Elas estão sendo intimadas pelo próprio Tribunal de Justiça a prestarem serviços de forma gratuita, já que não tem profissionais suficientes para dar conta do trabalho. Nós temos 296 assistentes sociais aprovadas no concurso e até hoje ele só chamou 8 assistentes sociais. Então a gente acha que é importante, nós vamos encampar essa luta, nós vamos fortalecer esse movimento, porque a gente quer que as colegas que foram aprovadas, elas sejam nomeadas a assumir a sua função dentro do tribunal. Vários encaminhamentos serão feitos pelos parlamentares que ouviram os relatos. A primeira medida a ser adotada pela Assembleia Legislativa será uma interlocução com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria-Geral e ainda com a Casa Civil, na condição de representante do governo. Olha, o caminho é o diálogo. Nós vamos procurar o Tribunal de Justiça, vamos procurar a Procuradoria-Geral de Justiça, vamos ouvir as razões, vamos tentar buscar a interlocução. Se o problema é orçamentário, vamos conversar com o governo. Então nós temos que buscar todos os caminhos para tentar uma solução dentro do âmbito administrativo. É claro que eles também têm o direito, se quiserem, de reclamar judicialmente, de procurar a esfera do próprio Judiciário ou do Conselho Nacional de Justiça. Isso é uma questão que cabe a eles decidirem se vão tomar esse caminho ou não. Mas a nós, enquanto representantes do povo, enquanto representantes de um poder, cabe essa interlocução, cabe esse diálogo e a busca de uma solução que atenda e efetive o direito que eu reconheço que eles têm, que é o direito de serem nomeados como aprovados no concurso público do Tribunal de Justiça do Estado. Veja no próximo bloco, o número de doações de órgãos é pequeno no Maranhão. No Dia Mundial do Rim, você vai saber como anda essa realidade no estado. E um nefrologista dá dicas de como evitar a doença. Não sai daí, a gente volta já. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vêm os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de bicho grande. Sobre sexo, já falaram? Abertamente. Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. O número de
doadores de órgãos no estado ainda é pequeno. Na central de transplantes do Hospital Universitário, um transplante de rim, por exemplo, a fila é enorme. Quem mostra essa realidade é a repórter Milena Dutra. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem de algum problema renal crônico. Um dado preocupante porque a maioria dessas pessoas já passa por hemodiálise e está em uma fila de espera por um transplante de rim. As doenças crônicas e a doença renal em particular são muito prevalentes, ou seja, tem muitos pacientes no Sistema Único de Saúde que precisam não só de hemodiálise, não só de transplante, mas de um cuidado com o seu rim de forma integrada, com equipe multiprofissional. Só no Maranhão, mais de 1.600 pessoas são portadoras de doenças renais. 4 hospitais no estado oferecem o tratamento pela rede pública de saúde. Um deles é o Hospital Universitário Presidente Dutra. Desde 2005, quando a unidade passou a oferecer transplantes de rins, já foram realizadas 412 cirurgias. O setor de hemodiálise do HU atende 120 pessoas por semana, pacientes de São Luís e do interior do estado. Entre eles, Dona Neuta Ferreira, de 42 anos, moradora do município de Entroncamento, a 100 quilômetros da capital. A falta de tratamento da diabetes e da hipertensão arterial prejudicou os 2 rins da aposentada. Há 4 anos, ela depende da máquina de hemodiálise para sobreviver. É porque eu não entendia o que o médico falava, né? E depois foi que eu cheguei a esse ponto aqui, foi que eu passei a entender o que era a pessoa doente de diabetes. Eu não entendia, né? Que nada, eu como é tudo mesmo. Dona Neuta vem ao Hospital Universitário para fazer hemodiálise 3 vezes por semana e fica aqui durante 4 horas. Ela e mais 209 pacientes estão na fila de espera em busca de um transplante. De acordo com a assistente social da Central de Transplantes, o número de pessoas que precisam de um novo órgão chega a ser bem maior, pois existem pacientes que ainda estão na etapa de exames. Aqui no Maranhão, a fila de espera para o transplante de rim dos pacientes que estão ativos na lista é 209. No entanto, tem aqueles pacientes que estão na hemodiálise, que estão na fila de espera, mas não estão aptos para o transplante porque não realizaram consultas pré-transplante ou realizaram consultas, mas não vieram para entregar o resultado dos exames. Por isso, eles ficam inativos na lista de espera. Os filhos e o marido de Dona Neuta já tentaram ser os doadores, mas os rins foram incompatíveis. Mesmo assim, ela não perde a esperança e acredita que vai vencer a doença. Meu sonho é de um dia receber o transplante, né? Receber o transplante e poder ficar mesmo em casa com minha família, né? Porque a gente tem muito pouco tempo. Não pode, a vida da gente muda completamente quando está numa máquina dessa. Né? E meu sonho é esse, antes de eu morrer, mas sempre eu digo para minha família pergunta, mãe, você quer transplantar mesmo? O sonho da minha vida é esse, transplantar. Deus me dê a licença de alcançar, né? Para a assistente social, o maior desafio ainda é conseguir pessoas dispostas a serem doadoras de órgãos. Nós ainda temos a grande dificuldade com relação aos doadores, que é o desconhecimento por parte das famílias sobre o processo de doação. Geralmente, quando nós vamos entrevistar uma família para doar órgãos, para falar da possibilidade da doação de órgãos, as famílias elas desconhecem o processo. Não sabem como funciona, quais são os quesitos, como é que faz para doar, quais são os órgãos que podem ser doados. E isso para nós é uma dificuldade muito grande. A doença renal pode ser facilmente diagnosticada por meio de exames de urina e de sangue, mas o melhor caminho ainda é a prevenção. E como forma de combater a doença aqui no estado, foi inaugurado em janeiro deste ano o Centro de Prevenção de Doenças Renais. O Centro de Prevenção ele trabalha com uma equipe multiprofissional visando o diagnóstico, preparando para o tratamento e fortalecendo as bases da prevenção da doença renal. A gente sabe que hoje é o hipertenso e o diabético que chega à máquina de hemodiálise. Esses pacientes, eles precisam ser estratificados do ponto de vista da doença, a partir daí, seguido por uma equipe multiprofissional,
Para quê? Para prevenir que esse paciente chegue à máquina de diálise. E se chegar à máquina de diálise, em uma condição clínica melhor do que nós estamos recebendo hoje no âmbito do hospital universitário. No hospital universitário, a fila de pacientes à espera de novas córneas também é grande, 603 pessoas. A captação desses órgãos é feita nos principais hospitais de emergência de São Luís. Durante nossa reportagem, nós acompanhamos o trabalho da técnica de enfermagem do centro de captação, chegando ao necrotério do Hospital Municipal de Jama Marques, o Socorrão 1, em busca de doadores. O primeiro e maior desafio é convencer a família a doar as córneas. Já tem uma notificação de óbito aqui presente no necrotério, e só que está sem familiar. Vou no serviço social para contactar com quem está de plantão para saber se já tem atestado, saber se o familiar está presente, para a gente estar conversando com a família, fazendo uma entrevista familiar a respeito da doação de órgãos, no caso das córneas. No caso, ele tem 6 horas, o prazo para expirar, que nós vamos conversar com a família. Se a família aceitar a doação, nós vamos fazer a retirada, faz o procedimento aqui mesmo, no necrotério, junto com a família, assina um termo, faz a retirada aqui mesmo. Nós fazemos uma reconstituição, não fica nenhuma mutilação na córnea, o olho fica normal, como se tivesse fechado, naturalmente. A doação não aconteceu porque até o fim da tarde a família ainda não havia chegado ao hospital para reconhecer o corpo. O jeito foi voltar ao centro de captação com a maleta vazia. É nesta geladeira que ficam armazenadas as córneas que foram doadas para o hospital universitário. Por enquanto, só tem 2, para uma fila de mais de 600 pacientes à espera de um transplante. Primeiro ela passa pela avaliação do médico, que é o técnico que avalia, né, é responsável pelo banco de olhos. Então, depois que ele avalia, passa por todos os testes, é que ele libera para transplante de córnea. E enquanto o transplante de Dona Neuta não acontece, ela só faz um apelo, que as pessoas se conscientizem da importância da doação de órgãos. Queria fazer esse apelo para quem vai nos assistir, se conscientizar mais e a doar o rins para a gente que está aqui nessa. Bom, e hoje é o Dia Mundial do Rim. Para falar mais sobre a data e também sobre a programação que acontece nesta quinta-feira no Hospital Universitário, o Portal da Assembleia conversa agora com o doutor Diego Brito, que é médico nefrologista. Doutor, qual é a importância e o objetivo desse dia, dessa data? Então, bom dia. O Dia Mundial do Rim ele vem sendo comemorado desde o ano de 2006, é uma iniciativa da Associação Internacional de Nefrologia, né, para alertar a sociedade sobre o problema da doença renal crônica, né? Então, é um grande problema de saúde pública, né, que já preocupa o mundo todo, porque é uma doença que acarreta várias condições, né, clínicas, condições psicológicas, condições sociais para as pessoas que são acometidas por essa doença. Então, desde o ano 2006 vem sendo realizada essa campanha. Então, a segunda quinta-feira do mês de março de cada ano é o dia escolhido para que sejam feitas essas atividades de conscientização da população. Que atividades são essas, doutor? Porque a gente sabe assim, a gente viu inclusive na reportagem que tem gente até que morre esperando por um transplante, nas filas de espera. Qual é a dificuldade desse tratamento? Por que as doações ainda são pequenas? É o medo? É a falta de informação? O que acontece? Então, em relação à primeira parte da sua pergunta, então, a doença renal, ela não há uma dificuldade muito grande em você fazer o diagnóstico, né? Então, um exame simples de sangue, onde você dosa uma substância chamada creatinina, você consegue, a partir de fórmulas matemáticas simples, você pode estimar, né, já quanto % o rim funciona, o quantos ml de sangue o rim está filtrando por minuto. Além desse exame de sangue, você também utiliza a avaliação do exame de urina. Você pesquisa a presença de sangue e de proteína, né? Porque aí você já pode identificar alguma alteração muito pequena nesse rim, muito precoce, para poder iniciar o tratamento. E além disso, se a pessoa já tem pressão alta ela tanto pode causar o problema no rim, quanto pode ser consequência da doença renal. Por quê? Porque o rim é que faz esse controle do excesso de líquido e de sal no nosso organismo. A partir do momento que a gente não consegue eliminar o sal, não consegue eliminar a água, a pressão tende a aumentar. Tá, então,
com essa avaliação clínica e laboratorial simples, você consegue fazer o diagnóstico da doença renal. E o importante é que se faça o diagnóstico precoce para que você possa fazer qualquer intervenção para minimizar essa progressão dessa doença, que esse indivíduo não progrida de uma maneira muito rápida até o ponto que ele precise chegar a uma terapia renal substitutiva. Quando o rim ele funciona menos de 10%, né, então o indivíduo ele precisa ser submetido à terapia renal substitutiva, que é a diálise, que pode ser a hemodiálise, que é, como foi mostrado aí na reportagem, o sangue passa numa máquina, ele é filtrado, ou existe uma outra modalidade que é a diálise peritoneal, que é infundindo o líquido no abdômen, na barriga do paciente. Esse líquido lava uma membrana chamada peritônio, retira as toxinas do sangue e esse indivíduo faz esse tipo de tratamento, pode ser feito inclusive no próprio domicílio. E um terceiro tipo de tratamento, que é o transplante renal. Numa fase posterior, o paciente, para ser submetido a transplante, ele precisa passar por uma avaliação rigorosa, precisa preencher uma série de protocolos, porque é uma cirurgia de grande porte. Há necessidade mesmo com o transplante que ele faça um segmento posterior com médicos nefrologistas. Por quê? Porque ele vai precisar manter, né, um tratamento com imunossupressores, que são medicamentos que previnem a rejeição do órgão que ele recebe. Esse tratamento, ele é feito, esses tratamentos, na verdade, doutor, eles são feitos via SUS? Então, cerca de 85% a 90% de toda a despesa que é feita hoje com a terapia renal substitutiva é pago pelo Sistema Único de Saúde. Né? Então, o Brasil hoje gasta em torno de 2 bilhões a 2 bilhões e meio de reais com esse tipo de tratamento, com todas as suas fases, incluindo diálise, transplante e as medicações que os pacientes precisam receber durante esse tipo de tratamento. Então, é uma despesa muito alta, né, para poder fazer o tratamento de uma doença. E a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio. Você prevenindo a doença, você evita as complicações e evita esse gasto tão alto do governo. Agora, doutor, o número do tema, né, dessa quinta-feira, do Dia Mundial do Rins aqui no Maranhão, em São Luís, o tema é 1 em 10, o rim envelhece assim como nós. O que é que significa esse tema, doutor? Então, nós temos dois aspectos importantes com a frase da campanha desse ano. Então, o que é que significa esse 1 em 10? Quer dizer que a gente acredita que para cada 10 pessoas, uma pode ter problema renal, em qualquer um dos seus estágios. Quando a gente fala em doença renal, a gente não está falando especificamente daquele paciente da diálise. Isso é importante ser dito, porque as pessoas pensam que elas só têm problema renal quando elas estão na máquina. Exatamente, né? Então, quando estão ali esperando já um transplante de rins. Já está aguardando o transplante. O que é que acontece? Antes do paciente chegar na máquina, essa doença renal crônica ela tem uma evolução lenta e progressiva. Né? Então, o importante é a gente fazer o diagnóstico nessas fases mais precoces para que você possa fazer a intervenção. Então, se acredita que cerca de 10% da população brasileira possa ter doença renal em qualquer um de seus estágios. Ou seja, se nós somos 200 milhões no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas podem ter alguma alteração no seu rim. No Maranhão, em torno de 7 milhões de pessoas, a gente pode ter aqui no estado cerca de 700 mil pessoas com algum grau de disfunção renal que precisam ser avaliadas. Em diálise, nós temos em torno de 1.000 pessoas fazendo diálise em todo o estado. Transplantados são em torno de 400 transplantados. Né? Então, seria isso, 1 em 10, cerca de 10% da população tem doença renal. E o rim envelhece assim como nós. Então, a partir dos 40 anos de idade, isso é normal, fisiológico. Todo mundo perde 1% de função renal por ano. Então, a partir dos 60 anos, acredita-se que as pessoas com mais de 60 anos, elas aumentam essa prevalência de 10%, essa prevalência pode chegar a 50%. Então, a cada 2 pessoas com mais de 60 anos, uma já pode ter doença de rim, por conta desse envelhecimento. E aí se associam os outros fatores de risco. Quem mais causa doença renal? No Brasil é pressão alta. No mundo é o diabetes, mas no Brasil o diabetes já se apresenta como a segunda causa. Além da pressão alta do diabetes, a idade, quer dizer, os indivíduos idosos também são um grupo de risco que deve ser monitorizado. Pessoas com sobrepeso, obesidade, também têm um risco maior. E aquelas pessoas que têm uma história familiar de doença renal, porque algumas doenças renais, elas têm um componente familiar, hereditário. Então, principalmente esses 5 grupos, eles devem, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, tem alguém na família com doença renal, tem sobrepeso, obesidade e tem mais de 60 anos, você precisa pelo menos uma vez por ano fazer a avaliação do seu rim.
Então, quais são as dicas, doutor, assim, para a gente prevenir qualquer tipo de doença e também ter cuidado, maior cuidado com os rins, que é um dos órgãos aí mais maltratados pelos nossos próprios hábitos aí da vida moderna. Então, um dos aspectos da campanha desse ano são as regras de ouro para a prevenção da doença renal, né? Então, se você tem pressão alta, você tem que controlar a sua pressão, né? Mudança de hábito de vida, ingerir pouco sal, controlar a sua dieta, tomar a sua medicação da maneira que for recomendada pelo seu médico. Diabetes, controlar o açúcar do sangue, né? Se você for diabético, tem que fazer o acompanhamento regular e fazer com que esse açúcar não fique muito alto. Se você é obeso, tem que fazer atividade física para perder peso, né? Beber bastante água, é importante você beber bastante água, por quê? Porque algumas outras doenças, como no caso da litíase, que é o aparecimento de pedra no rim, que também pode levar ao longo prazo doença renal crônica, se você ingere mais água, você consegue diminuir a ocorrência desses cálculos. Principalmente quando a temperatura está mais alta, na época do ano em que chove menos, né, que você transpira mais, há uma necessidade maior de ingerir líquido. Comer pouco sal, né? O sal, ele aumenta a pressão e pode também causar problema no seu rim. E o que é muito importante, as pessoas têm uma cultura de automedicação, né? Então, algumas medicações elas são altamente tóxicas para o rim, são nefrotóxicos, principalmente o grupo de anti-inflamatórios e alguns antibióticos. Então, é um apelo que a gente faz, não tome remédios sem haver uma prescrição médica, porque você pode estar tomando uma medicação que pode levar a uma perda aguda ou ao longo prazo do funcionamento do seu rim. Esse alerta ele vai acontecer hoje onde, doutor? No Hospital Universitário? A quem ele se destina? Isso, o Hospital Universitário, né, da UFMA, hoje está realizando durante todo o dia, iniciou às 8 da manhã, vai até às 17 horas, uma atividade de prevenção, está sendo desenvolvida por uma equipe multidisciplinar do próprio Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário. Vai ser feita orientação, vai ser feita a aferição de pressão arterial, vai ser feita uma triagem por esses profissionais e aqueles indivíduos que a gente observar que tiver alteração do funcionamento, alguma condição que aponte para a alteração do funcionamento do rim, vai ser encaminhado para a avaliação do especialista no próprio hospital universitário. Agora, doutor, a gente sabe que as dificuldades assim, de informação, inclusive, na capital, no interior do estado, é grande demais. E o senhor tem uma pesquisa na área de prevenção renal com comunidades quilombolas no município de Alcântara. Como é que funciona essa pesquisa do senhor? Essa pesquisa é uma pesquisa da universidade, que ela é coordenada pelo médico nefrologista, professor Dr. Natalino Salgado Filho, que é o reitor da universidade. É desenvolvida há mais ou menos 2 anos, né, em comunidades quilombolas, remanescentes de quilombo do município de Alcântara. Nós fizemos uma triagem em 32 comunidades lá de Alcântara e foram avaliadas 1.512 pessoas para investigação de doença renal, hipertensão e comorbidades cardiovasculares, diabetes, entre outras. Então, durante aproximadamente 1 ano e meio, nós, a cada final de semana, né, ia um grupo de aproximadamente 30 profissionais para o município de Alcântara e nós visitávamos em torno de 2 a 3 comunidades para fazer aferição de pressão arterial, coleta de exames para fazer a investigação de doença renal, coleta de urina, palestra com as comunidades e nós ainda estamos desenvolvendo esse projeto, nós estamos na fase de segmento ambulatorial, então aqueles indivíduos onde foi feito o diagnóstico de doença renal, eles estão vindo aqui para o centro de referência do Hospital Universitário para fazer o acompanhamento no sentido de realmente você impedir com que essa doença renal ela progrida de uma forma rápida para que esse indivíduo no futuro próximo, não precise fazer a terapia de substituição renal, hemodiálise e transplante. Esse campo de pesquisas, ele tem avançado no estado, a gente pode dizer assim, doutor, ou ainda está muito tímido? Então, como o nosso estado tem certas particularidades sociais e econômicas, o nosso grupo de pesquisa tem investido muito na pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica, né? Porque hoje em dia a gente tem muito pouca informação a respeito do real número de pacientes com doença renal. Isso não é um problema só do Maranhão, mas é um problema de todo o Brasil. Nacional, Os dados que a Sociedade Brasileira de Nefrologia tem em relação a paciente renal são dados de paciente em máquina. Na verdade, o foco de quem trabalha na nefrologia não é
trabalhar especificamente só com aquele paciente que já está na máquina. A gente quer diagnosticar precocemente para que o indivíduo não precise ir para a máquina. Dela. Então, como a gente tem uma carência grande de informações sobre essa prevalência da doença, o grupo de pesquisa do Hospital Universitário está investindo em levantamentos epidemiológicos. Por isso que foi iniciado esse estudo com essas comunidades quilombolas de Alcântara, né, dessa comunidade remanescente de quilombo. Por quê? Porque acredita-se que grupos minoritários, né, que são justamente quilombolas, indígenas, entre outros, eles, por ter um pouco menos acesso, né, aos cuidados em relação à sua saúde, e por ter condições particulares, como a própria raça ou condições dietéticas e nutricionais, eles têm um risco maior de ter doença renal. Então, o nosso grupo tem investido na pesquisa com essas populações específicas. Ok, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista, seus esclarecimentos e informações aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição e mais uma vez eu convido, né, a todos a participar da nossa atividade lá no Hospital Universitário até às 17 horas de hoje. Ok, muito obrigada. Tá, obrigado. O Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo da TV Assembleia. E você pode acompanhar o trabalho do seu parlamentar através do canal aberto digital 51.2, do canal 17 da TVN e também do site da Assembleia Legislativa do Maranhão, o www.al.ma.gov.br. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã.